Bem, pessoal, vamos falar sobre a ISO 50001, Sistema de Gestão da Energia. Nosso roteiro é sustentabilidade, família ISO 50000, Sistema de Gestão da Energia, ciclo PDCA, a própria norma ABNT-NBR ISO 50001-2018, implantação do SGE, fases para certificação, verificação do conhecimento e referências. Com relação à sustentabilidade, uma tendência mundial em relação à sustentabilidade é sustentabilidade ambiental e econômica, com relação à utilização da ISO 50001. A gente tem como propósito melhoria do desempenho energético, com vistas à redução de emissão de gases do efeito estufa, outros impactos ambientais associados e também redução de custo de energia. A família ISO 50001, a família ISO 50000. A gente tem a ISO 50002, que é a autoria energética. A ISO 50003, Sistema de Gestão de Energia, requisitos para órgãos fornecedores de auditoria e certificação de sistema de gestão de energia. A ISO 50004, Sistema de Gestão da Energia, guia para a implementação, manutenção e melhoria de um sistema de gestão de energia. Então, essa norma ela fala sobre um guia, né? Ela serve como guia para a implementação do SGE. A ISO 50006, Sistema de Gestão da Energia, medição de desempenho energético usando linha de base e indicador de desempenho energético, princípios gerais e diretrizes. E a ISO 50015, medição e verificação do desempenho energético organizacional, princípios gerais e diretrizes. Aqui nós temos a 50001, o Sistema de Gestão de Energia. A 50001 ela aborda a metodologia do Sistema de Gestão de Energia. A 50004 ela serve como um guia para a ISO 50001. Fornece ajuda para usar a metodologia. A auditoria do Sistema de Gestão de Energia é verificado pela ISO 50003, que verifica a implantação da metodologia. E aqui nós temos o diagnóstico energético com a ISO 50002, levantamento de dados, identificação de oportunidade de melhoria, medição de desempenho energético. Nós temos a ISO 50006, identificação de IDS e linha de base e dados necessários para as IDS. Medição e verificação. Então a gente tem a ISO 50015, identificação de dados e detalhamento de como medir. E assim nós temos a família aplicada no planejamento, implementação e operação, verificação de desempenho e melhoria contínua do sistema de gestão de energia. Sistema de gestão de energia. Então nós temos a eficiência energética apoiada pelo sistema de gestão e esse, por sua vez, apoiado na normatização, ou seja, na norma. O sistema de gestão estrutura a eficiência energética e a norma estrutura o sistema de gestão. Aqui nós temos medidas pontuais de eficiência energética. Nós temos os custos com energia, que é essa linha vermelha. E nós temos as medidas pontuais. Então temos aqui medida pontual 1, essa medida
ela vai influenciar na diminuição do meu custo com energia. Depois nós temos a medida pontual 2. Nós temos o novo crescimento dos custos de energia antes da medida pontual 2. Temos aqui o novo crescimento. E depois nós temos a medida pontual 2. A medida pontual 2, aí nós obtemos uma nova diminuição do custo com energia. E assim sucessivamente. O custo tende a crescer com o tempo e depois tende a diminuir com outra medida pontual. E assim o sistema fica oscilando. Já com a utilização de um SGE, a gente tem os custos com energia, que é essa linha vermelha. Esse custo com energia, ele tende a diminuir, né? Você tem o aumento do consumo de energia, depois diminuindo o custo de energia através de simples medidas de redução de energia e redução de custos adicionais através de uso eficiente de energia. E tem redução de energia vira parte da estrutura da empresa. Então a gente tem uma tendência de um crescimento inicial e depois uma diminuição constante dos custos associados com energia. Então, nós temos aqui no caso a decisão da empresa na implementação da gestão da energia. Aqui nós temos investimentos, compra de equipamentos eficientes, investimentos adicionais e aprimoramento técnico das plantas. Aqui nós temos melhoria contínua nas normas de gestão de sistemas de gestão. A ISO 9001 aborda sobre sistemas de gestão da qualidade, a 14001 sistema de gestão ambiental e a 50001 fala sobre sistema de gestão da energia e tem como objetivo a melhoria contínua do desempenho energético. Aqui eu tenho o sistema de gestão de energia segundo a ISO 50001-2011. Nós temos a política energética, planejamento energético, implementação e operação, verificação, e aqui nós temos a monitoração, medição e análise. Nós temos a auditoria interna do SGE e temos a verificação de não conformidades, correção e ação preventiva. E aí nós temos a análise crítica pela direção e a melhoria contínua desse processo, assim formando o sistema de gestão de energia. Aqui eu tenho o desempenho energético, onde esse desempenho energético ele tem como elementos associados a ele o uso da energia, o consumo de energia, eficiência energética, intensidade energética e outros. Aqui nós temos um exemplo de planejamento energético de acordo com a ISO 50001-2011. Nós temos o processo de planejamento energético, onde nós temos elementos de planejamento, que são o uso de energia passado e presente, variáveis relevantes que afetam o uso significativo da energia e o desempenho. Aqui nós temos a revisão energética, onde ele vai analisar o uso e consumo da energia, identificar as áreas de uso significativo de energia e consumo, identificar oportunidades para a melhoria do desempenho energético, e como saída do planejamento a gente vai ter linha de base energética
os IDEs, que são os indicadores de desempenho energético, objetivos, metas e plano de ação. O ciclo PDCA. Aqui nós temos um ciclo PDCA onde nós temos o P, que é o planejamento, onde, como exemplos de planejamento, nós temos identificar a equipe, analisar requisitos e realizar levantamentos. Nós temos o D, que é o do, que é a operação, que é o fazer, né? Como exemplo, nós temos definir quem, quando, como e onde, desenvolver ações, analisar necessidades de especialistas. Aqui nós temos o C, que é o check, que é checar, que consiste na avaliação. E aí nós temos o check, onde, como exemplo, nós temos a validar os resultados, montar relatórios e apontar necessidade de melhoria e investimento. E o A, nós temos o A de action, que consiste na melhoria. Então nós temos aqui analisar estratégias, como exemplo, definir prioridades, promover melhorias. Agora vamos falar especificamente da ISO 50001-2018. Sistema de gestão de energia, requisitos com orientação para uso. Esta segunda edição, que é a ABNT ISO 50001-2018, ela cancela e substitui a edição anterior, a ABNT ISO 50001-2011, a qual foi tecnicamente revisada. Estrutura da ABNT NBR ISO 50001-2018. Nós temos a introdução, o escopo, referências normativas, termos e definições, contexto da organização, liderança, planejamento, apoio, operação, avaliação de desempenho, melhoria, anexo A, orientação para uso, e anexo B, correspondência entre a 50001-2011 com a 50001-2018. Introdução. O propósito desta norma é permitir que as organizações estabeleçam um sistema de processos necessários para melhorar continuamente o desempenho energético, incluindo a eficiência energética, o uso da energia e o consumo da energia. A implementação bem-sucedida de um SGE, que é o Sistema de Gestão de Energia, suporta uma cultura de melhoria do desempenho energético, que depende do comprometimento de todos os níveis da organização, especialmente da alta direção. Benefícios da ISO 50001-2018. A implementação eficaz desta norma fornece uma abordagem sistemática para a melhoria do desempenho energético, que pode transformar a forma como as organizações gerenciam energia. Ao melhorar o desempenho energético e os custos de energia associados, as organizações podem ser mais competitivas.
A implementação pode levar as organizações a atenderem metas gerais de mitigação das mudanças climáticas, ao reduzirem suas emissões de gases de efeito estufa relacionados ao uso da energia. Aqui nós temos a estrutura de melhoria contínua, PDCA, de acordo com a ISO 50001-2018. Aqui nós temos os requisitos associados ao ciclo PDCA que compõem a norma. Aqui nós temos o contexto da organização, que é o requisito 4. A liderança, que é o requisito 5. O planejamento, que é o requisito 6. O apoio e a operação, que são os requisitos 7 e 8. A avaliação de desempenho, que é o requisito 9. E a melhoria, que é o requisito 10. E aqui nós temos o P, Plan, o D, Do, o C, do Check, e o A, do Act ou Action, formando o ciclo PDCA. P, Planejar. Compreender o contexto da organização, estabelecer uma política energética e uma equipe de gestão da energia, considerar as ações para enfrentar os riscos e oportunidades, conduzir uma revisão energética, identificar os usos significativos de energia, que são os USE, e os indicadores de desempenho energético, que são os IDEs, as linhas de base energética, que são os LBS, as LBS, né, que são a linha de base, objetivos e metas energéticas e planos de ação necessários para obter resultados que levarão à melhoria do desempenho energético de acordo com a política energética da organização. Quais são os requisitos associados ao planejar? A gente tem o requisito 4, que é o contexto da organização, 5.2, que é a política energética, 5.3, papéis, responsabilidades e autoridades organizacionais, 6, planejamento, 8.2, projetos e 8.3, aquisições. Do, fazer. Implementar os planos de ação, controle de operação e manutenção e comunicação, assegurar competências e considerar o desempenho energético no projeto e aquisição. Então, quais são os requisitos associados ao do? Fazer. Temos objetivos, metas energéticas e planejamento para alcançá-los, que é o 6.2. 7, apoio. E 8, operação. Checar. Monitorar, medir, analisar, avaliar, auditar e realizar análises críticas pela direção do desempenho do SGE, do Sistema de Gestão de Energia. Com relação a checar, quais são os requisitos associados? É o requisito 9, avaliação de desempenho. 9.1, monitoramento, medição, análise e avaliação do desempenho energético e do SGE. 9.2, auditoria interna. E 9.3, análise crítica pela direção. Já no A do ACT, agir, a gente tem adotar ações para tratar não conformidades e melhorar continuamente o desempenho energético e o SGE. Quais são os requisitos associados ao ACT? Melhoria, requisito 10. E dentro do requisito 10 nós temos o 10.1, que é a não conformidade e ação corretiva, e
e o 10.2, que é a melhoria contínua. O escopo da norma, né, da ISO 50001-2018. Esta norma especifica os requisitos para estabelecer, implementar e manter e melhorar um sistema de gestão de energia, o SGE. O resultado pretendido é permitir que uma organização siga uma abordagem sistemática para alcançar a melhoria contínua do desempenho energético e do SGE. Referências normativas. Não há referência normativa neste documento. Aqui no caso, esse tópico foi colocado na norma para fazer um comparativo com as outras normas, para seguir a mesma estrutura, com as outras normas da ISO relacionadas ao sistema de gestão. Termos e definições. A ISO e a IEC mantêm as bases de dados terminológicos para uso na normalização dos seguintes endereços. A gente tem aqui, ISO Online Browsing Platform, disponível nesse endereço. E a IEC Electropedia, disponível nesse outro endereço aqui. Termos e definições, segundo a ISO 50001-2018. Termos relativos à organização, 3.1. 3.2. Termos relativos ao sistema de gestão. 3.3. Termos relativos a requisito. 3.4. Termos relativos a desempenho. E o 3.5. Termos relativos à energia. Aqui eu separei alguns termos para mostrar para vocês. Aqui eu tenho Sistema de Gestão de Energia. Sistema de gestão que estabelece uma política energética, objetivos, metas energéticas, plano de ação e processo para alcançar os objetivos e metas energéticas. Escopo do SGE são conjunto de atividades que uma organização estabelece por meio de um sistema de gestão de energia. E fronteira são limites físicos ou organizacionais. Contexto da organização. A gente tem o requisito 4.1, entendendo a organização e seu contexto. 4.2, entendendo as necessidades e expectativas de partes interessadas. 4.3, determinando o escopo do sistema de gestão de energia. E o 4.4, Sistema de Gestão de Energia. Questões externas relacionadas ao contexto da organização. Podem incluir questões relacionadas às partes interessadas, como a existência de objetivos nacionais ou setoriais, requisitos ou normas. Restrições ou limitações no suprimento energético, segurança ou confiabilidade. Custos energéticos ou a disponibilidade de tipos de energia, efeitos do clima, efeitos da mudança climática, efeitos das emissões de gases de efeito estufa. Questões internas podem incluir objetivos do negócio ou estratégia, planos de gerenciamento de ativos, recursos financeiros, laboral, financeiro, etc., afetando a organização. Maturidade e cultura da gestão da energia. Considerações de sustentabilidade. Planos de contingência para interrupção nos suprimentos de energia. Maturidade da tecnologia existente. Riscos operacionais e considerações de responsabilidade. Aqui nós temos requisitos legais e outros requisitos. Estabelecer procedimento documentado. Identificar requisitos legais e outros requisitos em todos os âmbitos. Interpretar e comunicar os requisitos identificados. E agir para assegurar a conformidade. Aqui nós temos requisitos legais. Poder legislativo, federal, estadual ou municipal. Diplomas legais
nós podemos ter Constituição, leis ordinárias e complementares, decretos legislativos, medidas provisórias, instruções normativas, portarias e resoluções. Outros requisitos. Requisitos ou diretrizes organizacionais ou provenientes de partes interessadas, como acordo com clientes, fornecedores, grupos comunitários ou organizacionais. Diretrizes não regulatórias. Limites de rede no fornecimento de eletricidade ou gás ou limitações sobre a exportação de eletricidade para a rede. Liderança. Liderança e comprometimento. Requisito 5.1. 5.2. Política energética. 5.3. Papéis, responsabilidades e autoridades organizacionais. Aqui nós temos a liderança e comprometimento. A alta direção deve demonstrar liderança e comprometimento com a melhoria contínua de seu desempenho energético e da eficácia do SGE, que é o Sistema de Gestão da Energia. A política energética deve estar disponível como informação documentada, ser comunicada dentro da organização, estar disponível para as partes interessadas como apropriado, ser periodicamente analisada criticamente e atualizada quando necessário. A equipe de gestão de energia. Então, nós temos aqui, estabelecer, implementar e manter a melhoria do SGE. Relatar o desempenho do SGE à direção, Sistema de Gestão de Energia, né? Garantir que o Sistema de Gestão de Energia está conforme a ISO 50001. Implantar a medição de desempenho energético. E relatar resultados do desempenho energético. Então, aqui são algumas funções da equipe de gestão da energia. Aqui nós temos papéis e autoridades. Responsabilidade diferente de autoridade, né? Então, com relação à responsabilidade, deve executar determinadas ações em um processo e a autoridade tem o poder de decisão em relação aos processos. Planejamento. 6.1. Ações para abordar riscos e oportunidades. 6.2. Objetivos, metas energéticas e planejamento para alcançá-los. 6.3. Revisão energética. 6.4. Indicadores de desempenho energético. 6.5. Linha de base energética. 6.6. Planejamento para a coleta de dados energéticos. Aqui nós temos a matriz SWOT ou FOFA, que nesse caso nós temos aqui a força ou strengths. Depois nós temos as fraquezas ou weakness. Nós temos as oportunidades, né, ou opportunities. E as ameaças, que são as threats. Aqui como exemplo de uma matriz SWOT ou FOFA, nós temos o seguinte: pontos fortes. Tempo de construção rápido, 24 meses. Baixo impacto ambiental. Energia renovável. Custos com manutenção são baixos. Pontos fracos. Dificuldade logística e recebimento de equipamentos sem peça de manutenção. Dificuldade logística e recurso de mão de obra. Parques eólicos ainda não estão conectados à rede. Impacto visual na paisagem, poluição visual. E oportunidades.
complementaridade entre geração hidrelétrica e eólica, proporciona desenvolvimento socioeconômico, previsão do aumento do consumo de energia nos próximos anos e reduz o risco gerado pela sazonalidade hidrológica. E ameaças, a gente tem aqui crise econômica, ausência de linha de transmissão, custo do sistema eólico ainda não superior ao hídrico, dependência de importação de insumos, sobretudo turbinas. Então, isso aqui é um exemplo de uma matriz SWOT aplicada a um sistema eólico. Aqui nós temos um exemplo de um SGE, onde nós temos a política energética, né, que é a melhoria da eficiência energética. Um exemplo. Objetivo energético: aumentar a eficiência energética do bloco A. E meta energética, aqui nós temos reduzir em 5% sobre a linha de base o consumo de energia elétrica. Objetivos, metas e plano de ação. Aqui nós temos a política energética, lista de uso significativo de energia, necessidade de treinamento, relatórios de auditoria interna, lista de oportunidades energéticas. Tudo isso estão associados aos objetivos, metas e plano de ação. Definição de meta. Então, para definir uma meta, é interessante que ela seja SMART, ou seja, que ela seja específica, mensurável, atingível, relevante e com prazo. Aqui nós temos um exemplo de um plano de ação, onde nós temos como objetivo reduzir o consumo anual de eletricidade, metas: reduzir em 15% o consumo anual de eletricidade comparado com o consumo de 2014. Ações: aplicar novo programa de manutenção, substituir equipamentos obsoletos, substituição de equipamentos com idade superior a 20 anos por equipamentos de alta eficiência e instalação de temporizadores. Responsáveis: equipe de manutenção e prazo 1 ano. Então, isso aqui você vai ter um objetivo e meta, né? Onde você vai ter ele específico, mensurável, atingível, relevante e com prazo. Quais fontes de energia temos disponíveis? Então nós temos energia, um exemplo aqui, né? Energia elétrica, GLP, energia solar e combustíveis, diesel, gasolina e álcool, um exemplo aqui de uma frota. Nesse caso, é avaliado quais são os recursos energéticos disponíveis dentro de uma organização. Aqui no caso da revisão energética, nós temos entradas, que são dados de consumo histórico, dados de variáveis relevantes,
dados técnicos e de desempenho, gráficos de fluxo de processo e partes interessadas. São dados de entrada da revisão energética. E aí nós temos como análise do uso de energia e consumo, identificação de áreas de uso e consumo significativo de energia, identificação de oportunidades para melhoria de desempenho energético. E aqui nós temos como saída, nós temos lista dos usos significativos de energia, balanço energético, padrões de consumo de energia, indicadores de desempenho energético, linha de base energética, objetivos, metas, plano de ação e plano de medição. Aqui nós temos um exemplo de levantamento de dados compondo a revisão energética. Aqui eu tenho motor A, B e C com os dados associados a ele. E aí nós temos aqui o motor A correspondendo a 10% do consumo, o motor B 7% e o motor C 5%. A refrigeração tendo aqui 40%, a iluminação 32% e os outros A, B, C, D, E e F, cada um deles tendo 1%. E aqui no caso, ó, nós temos os motores, que são elementos que consomem bastante energia. Nós temos a refrigeração e a iluminação, se destacando entre os outros consumos. Então, assim nós podemos determinar quais são os usos significativos de energia para esse sistema. Nesse caso aí, nesse exemplo que foi dado. Lista dos usos significativos de energia. Então nós temos subusuários, medidos ou estimados, lista de motores, lista de outros equipamentos, fluxo de processos, compondo a lista de uso significativo de energia. Identificação do uso significativo de energia. É interessante que, ao avaliar um uso significativo de energia, você leva em consideração o consumo de energia, o potencial da redução do consumo de energia e o potencial de eficiência energética. Aqui nós temos identificação e estabelecimento do indicador de desempenho energético. Aqui nós temos a variável em cada período. Período base, o período inicial. E aqui o período de reporte. Onde eu tenho a linha de base energética. E eu tenho aqui o valor inicial do indicador. E aqui o valor corrente do indicador. Mostrando aqui que foi obtida uma diferença entre o valor inicial e o valor que foi alcançado. Onde esse valor aqui, ele conseguiu superar a meta, que é essa outra linha aqui, que seria esse outro valor. Então percebam que o valor obtido foi maior do que a meta. Então a meta alcançada. Coleta de dados energéticos. A organização deve assegurar que os equipamentos usados na medição de características-chave forneçam dados que sejam exatos e repetitivos. A organização deve reter informação documentada sobre medição, monitoramento e outros meios de determinar a exatidão e repetibilidade. No caso, isso aqui
está falando sobre a calibração, né? Então, para que os instrumentos eles sejam exatos e repetitivos, a gente tem que ter uma calibração. Apoio. Requisito 7. Então a gente tem recursos 7.2, competência 7.3, conscientização 7.4, comunicação e 7.5, informação documentada. Os recursos incluem recursos humanos, habilidades especializadas, tecnologia, infraestrutura de coleta de dados e recursos financeiros, onde eu destaco aqui os recursos humanos e os recursos financeiros. Competência. A organização deve assegurar que as pessoas sejam competentes com base em educação apropriada, treinamento, habilidades ou experiência. Com relação à conscientização, por que a gestão de energia é importante para a organização? As implicações das mudanças no funcionamento de processos e sistemas, nesse caso, deve ser avaliada na conscientização. A sua contribuição para a eficácia do sistema de gestão de energia. As consequências para o desempenho energético com suas atividades de trabalho e seu comportamento. Seu papel e responsabilidades e sua contribuição no atendimento da política energética. E a forma como a organização está alcançando seus objetivos e metas energéticos. Plano de comunicação. Comunicações internas e externas. O que deve ser comunicado? Quando a comunicação é realizada? Qual o público-alvo? Como comunicar? Quem realiza a comunicação? Informação documentada. Escopo e limites do SGE. Resultados de desempenho energético. Isso aqui tudo são elementos que devem compor a informação documentada. Resultado de desempenho energético. Política energética. Metodologia, critérios e resultados de revisão energética. Metodologia para determinar e manter os indicadores de desempenho energético e as linhas de base energética. Plano de ação. Objetivos e metas energéticas. Auditoria energética. Revisão da direção. Informação documentada, ela deve ter data, identificação, revisão, aprovação, disponibilidade local de acesso, registro, tempo de retenção e forma de arquivamento. Tudo isso deve compor a informação documentada. Com relação à operação, nós temos o 8.1, que é o planejamento e controle operacional, 8.2, projetos, e 8.3, aquisição. Nesse caso, nos projetos e aquisições, a gente deve levar em consideração os equipamentos eficientes, o mais eficientes possíveis, tanto para o projeto quanto para as aquisições. Planejamento e controle operacional. A organização deve planejar, implementar e controlar os processos relacionados aos seus usos significativos de energia, necessários para atender os requisitos e implementar ações do sistema de gestão de energia. Avaliação de desempenho. 9.1. Monitoramento, medição
análise e avaliação do desempenho energético e do SGE. 9.2, auditoria interna. 9.3, análise crítica pela direção. Por que monitorar ou medir? Se meço, logo posso conhecer. Se conheço, assim posso controlar. Se controlo, então posso gerenciar. Plano de monitoramento e medição. O que deve ser monitorado? Como será realizada a medição? Qual a frequência que os dados serão coletados e analisados? Isso compõe a base de comparação para cada característica-chave do sistema. Melhoria. Então nós temos 10.1, não conformidade e ação corretiva. 10.2, melhoria contínua. As tratativas das não conformidades devem agir sobre o problema detectado, de forma a impedir que ele aumente e lidar com suas consequências. Analisar criticamente as não conformidades, inclusive desvios que impactem de forma significativa no desempenho energético da organização. Investigar as não conformidades determinando as suas causas. Avaliar a necessidade de ações para assegurar que as não conformidades não ocorram novamente e implantá-las. E registrar o resultado das ações implantadas e avaliar a eficácia. Análise de não conformidade. Máquina ligada sem necessidade. Então a gente tem aqui, primeiro passo, desligar a máquina e verificar se implicará em desvio no consumo de energia. Segundo passo, analisar o que ocorreu para que a máquina ficasse ligada de forma indevida. Fenômeno ou descrição detalhada do problema. Terceiro passo, encontrar a causa de a máquina ficar ligada de forma indevida. Quarto passo, implantar ações que evitem que a máquina fique ligada sem necessidade. E o quinto passo, realizar inspeções no local para verificar se a não conformidade não ocorreu novamente. Anexo A. Orientações para o uso da NBR 50.001/2018. Aqui eu tenho o contexto do SGE, que é melhorar continuamente o sistema de gestão de energia, melhorar continuamente o desempenho energético e alcance dos resultados pretendidos. Com relação ao sistema de gestão de energia, eu tenho um conjunto de elementos interrelacionados ou interativos de organização como política, objetivos, metas energéticas, linha de base energética, indicador de desempenho energético, auditorias internas, tratamento de não conformidades, processo de aquisição e projetos. Então, promove, suporta e sustenta. Melhoria do desempenho energético. Melhoria em resultados medidos de eficiência energética ou consumo energético, relacionados ao uso de energia comparado à linha de base energética. Alcance de outros resultados pretendidos como custo de energia reduzido, metas totais de mudança climática atendidas, confiabilidade melhorada, uso de renováveis aumentado e melhoria contínua da SGE em termos de pertinência, adequação, efetividade, alinhamento com a direção estratégica. Aqui no caso, nós temos o processo de planejamento. Então nós temos a entrada do planejamento, que são questões internas e externas do contexto organizacional. Necessidades e expectativas das partes interessadas. E aí nós vamos ter tipos de energia atuais, uso de energia no passado e no presente, consumo de energia no passado e no presente.
são elementos de entrada, né? O planejamento, nós temos o planejamento onde nós temos identificação de riscos e oportunidades, e na revisão energética, com base no consumo de energia e oportunidades identificadas para a melhoria do desempenho energético, determinar o uso significativo de energia. Para os usos significativos de energia, determinar variáveis relevantes, desempenho energético atual e pessoal. Determinar e priorizar oportunidades para melhorar o desempenho energético. E como saída do planejamento, temos ações para abordar riscos e oportunidades. E aí nós temos tendências de uso e consumo de energia, uso e consumo de energia futuros, oportunidades para a melhoria do sistema energético, uso significativo de energia, indicador de desempenho energético, linha de base energética, objetivos energéticos, metas energéticas, plano de ação e plano de coleta de dados da energia. Aqui nós temos o indicador de desempenho energético, onde nós temos o valor de referência do IDE e aqui a meta a ser alcançada, e aqui nesse caso nós temos a meta excedida pelo indicador. E aqui nós temos a melhoria energética compondo essa nossa diferença aqui entre o valor de referência e o valor corrente do indicador de desempenho energético, que é o período de reporte. Período de referência e período reportado. Nesse caso aqui nós temos o IDE e o valor do IDE. Anexo B. Correspondência entre a ABNT NBR ISO 50001-2011 e a 50001-2018. Aqui nós temos o escopo, ele é equivalente da 2011 em relação a 2018. Temos o escopo, referência normativa, termos e definições, contexto da organização. Aí nós temos todos os itens que são associados a esse comparativo, né? Requisito do sistema de gestão de energia, requisitos gerais, determinando o escopo do sistema de gestão de energia, responsabilidade da direção, liderança e comprometimento. Aqui já nós temos algumas analogias, né, de um em relação ao outro. Alta direção, determinando o escopo do sistema de gestão de energia, liderança e comprometimento e recursos. Representante da direção, liderança e comprometimento, papéis, responsabilidades e autoridades organizacionais, política energética, planejamento energético, generalidades, alocação para abordar riscos e oportunidades, requisitos legais e outros requisitos, entendendo as necessidades e expectativas de partes interessadas, revisão energética, ações para abordar riscos e oportunidades, linha de base energética, indicadores de desempenho energético. E aqui nós temos objetivos energéticos e metas energéticas e plano de ação para a gestão de energia, onde na 2018 a gente tem objetivos e metas energéticas e planejamento para alcançá-los. Implementação e operação. A gente tem aqui o apoio à operação na 2018. Competência, treinamento e conscientização no 4.5.2.
Aqui nós temos competência e conscientização na 2018. Comunicação. Documentação. Nós temos a informação documentada na 2018. Generalidades. Criando e atualizando a informação documentada. Controle da informação documentada. Planejamento e controle operacional. Que nós temos controle operacional em 2011. Projeto. Aquisição de serviços de energia, produtos e equipamentos de energia. Temos aqui aquisições. Verificação, avaliação de desempenho. Monitoramento, medição e análise. Monitoramento, medição, análise e avaliação de desempenho energético e do SGE. Planejamento para a coleta de dados energéticos. Avaliação da conformidade com requisitos legais e outros requisitos. E aqui nós temos avaliação da compliance com requisitos legais e outros requisitos. Auditoria interna do SGE. Auditoria interna. Não conformidades, correção, ação corretiva e ação preventiva. Não conformidade e ação corretiva. Controle de registros. Informação documentada. Análise crítica pela direção. Melhoria contínua. E o anexo A das duas normas são orientação para uso. E o anexo B, na 2011, ele faz a correspondência entre a ISO 50001 2011 com a ISO 9001, a 14001 e a 22000. Já o anexo B da 2018, ele faz o comparativo entre a 2011 e a 2018. A 50001 2011 com a 50001 2018. E por último, a bibliografia. As principais mudanças em relação à edição anterior são as seguintes. A adoção dos requisitos da ISO para normas de sistema de gestão, incluindo uma estrutura de alto nível, um núcleo de texto comum e termos e definições comuns para assegurar um alto nível de compatibilidade com outras normas de sistema de gestão, que está relacionado ao anexo SL, que eu vou falar daqui a pouco. Melhor integração com o processo de gestão estratégica. Esclarecimento da linguagem e estrutura do documento. Maior ênfase no papel da alta direção. Adoção de ordem de contexto para os termos e suas definições na seção 3, bem como a atualização de algumas definições. Inclusão de novas definições, incluindo a melhoria do desempenho energético, esclarecimento das exclusões de tipos de energia, esclarecimento da revisão energética, introdução do conceito de normalização dos indicadores de desempenho energético, que são os IDE, e das linhas de base energética associadas, detalhes adicionais sobre o plano de coleta de dados e os requisitos relacionados anteriormente ao plano de medição de energia. Esclarecimento do texto relacionado aos indicadores de desempenho energético, IDE, e as linhas de base energética, a fim de fornecer uma melhor compreensão destes contextos, desses conceitos. Estrutura de alto nível, anexo SL. Em 2010, a ISO estabeleceu o anexo SL. Ele contempla o HLS, que é o High Level Structure, ou estrutura de alto nível, que desde então vem sendo utilizado por muitos dos novos padrões normativos. Devido à sua característica universal, o anexo SL pode ser aplicado a diferentes normas que possuam recursos semelhantes. Essa estrutura compartilhada permite maior compatibilidade entre padrões com escopos distintos. Desta forma, facilita todo o processo de integração entre diferentes sistemas de gestão. Através do anexo SL,
As normas passam a ter similaridade na sua estrutura principal, na sequência de capítulos e nos termos e definições. Além disso, a interação com diferentes sistemas de gestão pode ser realizada a qualquer momento que a organização achar necessário, a fim de manter a conformidade dos produtos e serviços. Implantação do SGE. Então nós temos aqui a política energética, sistema de gestão de energia, política energética, planejamento, riscos, implementação e funcionamento. Nós temos a verificação do sistema, e aí nós temos monitoramento, medição e análise, auditoria interna do SGE, onde a gente pode ter não conformidades, correções e ações corretivas. E aqui nós temos a revisão pela gestão do sistema, e assim nós temos um sistema de melhoria contínua. Estrutura de um SGE. Então nós temos a política energética, planejamento energético, revisão energética, onde nós temos a linha de base da energia, indicadores de desempenho energético, objetivos, metas energéticas e plano de ação, requisitos legais e outros requisitos, implementação e operação. E aí nós temos competência, treinamento e conscientização, comunicação, documentação, controle operacional, projeto, aquisição de serviços, produtos e equipamentos de energia. Na verificação, nós temos o monitoramento, medição e análise, avaliação da conformidade com requisitos legais, auditoria interna do sistema de gestão de energia, não conformidade, ação corretiva e preventiva, controle de registro. E aí nós temos a análise crítica pela direção e assim fechando o sistema de melhoria contínua. Assim fazendo o plan, do, check e action. E assim rodando o PDCA. Implantação de um SGE, ou Sistema de Gestão de Energia. Então eu tenho avaliação e capacitação no passo 1. Passo 2, contexto da organização. Passo 3, planejamento. Passo 4, apoio e recursos. Passo 5, operação. E passo 6, avaliação e melhoria. Aqui eu tenho, na fase 1, na avaliação e capacitação, eu tenho diagnóstico inicial, capacitação de multiplicadores. No passo 2, eu tenho o contexto da organização, onde eu tenho definição de missão, visão e valores, definição de escopo, definição de partes interessadas, definição de processos. E aí eu tenho, na fase 3, planejamento, onde eu tenho definição de responsabilidades políticas e objetivos, riscos e oportunidades, revisão energética, definição dos indicadores de desempenho energético, linha de base. Na fase 4, que é o apoio e recursos, nós temos definição de recursos, descrição de competências. Na fase 5, nós temos a operação, onde nós temos descrição de instruções de trabalho dos processos, definição de plano de ação, definição de plano de inspeção, calibração de instrumentos. E na fase 6, nós temos avaliação e melhoria, onde nós temos medição e monitoramento, auditoria interna,
análise crítica pela direção e plano de ação corretivo. Fases para certificação. Então eu tenho aqui 8 fases. Definição do organismo, proposta inicial, pré-auditoria, que é opcional, auditoria documental, fase 1, auditoria de concessão, fase 2, recomendação da certificação, auditoria de manutenção e auditoria de recertificação. Essas são as fases para certificação da norma. Verificação do conhecimento. Agora vamos avaliar algumas perguntas que podem ser feitas com relação a ISO 50001. A norma ISO 50001 2018 tem como propósito seria recomendar que os seus requisitos sejam incorporados a determinado sistema de gestão, segurança e saúde ocupacional. Não, né? Estabelecer objetivos e metas e plano de ação com base na política de sustentabilidade. Estabelecer objetivos e metas e planos de ação com base na política de sustentabilidade. Não, esse não é o propósito dela, né? Habilitar as organizações a estabelecer sistemas e processos para melhorar o desempenho energético. Sim, né? Aqui nós temos esse elemento. E nenhuma das alternativas acima, também não. A norma NBR 50001/2018 é aplicável somente às atividades industriais? Não, né? Qualquer organização que esteja disposta a assegurar a sua conformidade através da certificação do SGE, Sistema de Gestão de Energia. Somente para administradores de energia. Também, somente para organizações que compram e vendem energia. Pode ser também, né? Mas, nesse caso, qualquer organização. No caso, o sistema aqui, para qualquer organização, vamos ver, né? É aplicável a qualquer organização que esteja disposta a assegurar sua conformidade através do SGE, certificação do SGE. Qual a estrutura de melhoria contínua, conforme a ISO 50001/2018, na gestão de energia nas práticas organizacionais diárias da organização? Resposta. A estrutura, né? Estrutura de melhoria contínua. Não é SWOT. Aqui é para ver riscos e oportunidades, né? 5W1H também não é. 5W2H, né? Também não é. Nenhuma das alternativas não é. E sim o PDCA, né? Que é o Plan, Do, Check, Action. É um ciclo de melhoria contínua, onde aborda a estrutura de melhoria contínua. O planejamento energético, conforme a ISO 50001/2018, contempla todos os requisitos abaixo, é certo? Então, é certo, né? Exceto, com exceção, né? Objetivos e metas energéticas e planejamento energético para alcançá-los, planejamento para a coleta de dados energéticos, aspectos e impactos ambientais. Nesse caso aqui, é um planejamento energético conforme contempla todos os requisitos, com exceção desse. Com exceção desse aqui. Aspectos e impactos ambientais. Indicador de desempenho energético. Isso aqui também faz parte dos requisitos da norma. Isso aqui faz parte, isso aqui faz parte, isso aqui faz parte. O único que não faz parte são aspectos e impactos ambientais.
A política energética estabelece o compromisso da organização em alcançar a melhoria do desempenho energético. Sendo assim, a alta direção deve estabelecer uma política que seja inapropriada à natureza, escala, uso e consumo de energia da organização, forneça somente um objetivo e meta energética, inclua um comprometimento para a melhoria do desempenho energético e ações preventivas. Inclua um comprometimento em assegurar a disponibilidade de informações e recursos necessários para alcançar objetivos e metas energéticos. Esse, né? A organização deve criar um gerenciamento e controle das competências apropriadas para as pessoas que trabalham para ela ou em seu nome, no que tange aos usos significativos da energia. Assinar a alternativa que corresponde ao item 4.5.2 da ISO 50001-2011. Educação e treinamento, habilidade e experiência, A e B, educação apropriada, treinamento, habilidade e experiência. No caso, essa resposta aqui está mais completa, né? Então ela é o que corresponde à resposta certa com relação ao item 4.5.2 da ISO 50001-2011. A organização deve estabelecer, implementar e manter informações para quais documentos? Escopo e política energética, sim. Objetivos, metas e plano de ação, sim. Documentos de registro da norma, sim. Então, todas as opções acima. Todas as opções acima. Então, o processo de projeto otimiza o desempenho energético por meio da avaliação de uma gama de opções que minimiza o consumo energético. Já nos estágios iniciais do projeto, a abordagem pode evitar barreiras frequentes ao desempenho energético adequado como equipamentos superdimensionados e uso de tecnologia ineficiente, sim. Sistemas superdimensionados, sim. Somente letra A, não. Letras A e B, sim, né? A avaliação de conformidade com requisitos legais e outros requisitos deve ser planejado semestralmente, anualmente, com intervalos planejados, quando a alta direção definir. Tem que ser com intervalos planejados, né? De forma a que seja uma atividade importante e não uma atividade urgente. Para garantir auditoria interna no SGE da organização, o que a norma menciona para atender este item? Auditorias internas em intervalos planejados, seleção de auditores, plano e cronograma de auditoria. Então, são todas as opções. Dentre as principais atualizações da ISO 50001 estão a estrutura da norma e respectivos requisitos conforme anexo SL que a gente viu, né? Necessidade de análise do ciclo de vida de produtos que consomem energia, não. Necessidade de avaliar riscos e oportunidades quanto aos perigos e riscos, não. Todas as alternativas estão corretas, também não. Então, a resposta correta é essa daqui, que faz menção às atualizações com relação ao anexo SL.
Referências: a norma ABNT-NBR ISO 50001 2011, a 50001 2018, o guia para aplicação da norma do Procobre, guia para aplicação da norma ABNT 50001, um curso de interpretação da ISO 50001, promovido pela Verdigaia, palestra da ISO 50001 2018, uma norma que dá retorno, e a gestão da energia com a norma ISO 50001, que é a dissertação de mestrado do mestre Álvaro Braga Alves Pinto, lá que foi feito na Universidade Federal de Itajubá, em 2014. Bem, pessoal, essa foi a apresentação que eu preparei para vocês sobre a ISO 50001. Espero que tenham gostado. Acredito que essa apresentação venha agregar bastante informação boa, bastante informação legal, para que vocês possam aprender sobre essa norma e que vocês apliquem bem os conhecimentos adquiridos. E que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.